Olá, seja bem-vindo a esse programa. Hoje vamos falar sobre diversos assuntos, mas quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Meu nome é Daniele Klenner e hoje eu estou com o Dr. Elson Adorno. Que prazer, doutor, te receber aqui hoje. Vamos falar sobre gestão empresarial. Então, você que é médico ou profissional de qualquer outra área, fique aqui conosco, assista até o final. Curta, envia para os seus colaboradores, para os seus sócios, porque vai ser muito produtiva a nossa live. Doutor, se apresente para nós, por favor, para que as pessoas que estão lá possam te conhecer melhor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, conversando um pouquinho de medicina, gestão, liderança. Acho que a gente sempre aprende em tudo que a gente fala. E é um tema que a gente sempre tem que melhorar. Acho que a gente nunca vai estar bom. Eu sempre brinco com minha equipe, meu time lá do consultório, eu falo assim, olha, a gente sempre busca a perfeição, mas a perfeição não existe. Então a busca ela é contínua. Exatamente. A perfeição ela está na nossa mente, né? Então a gente sempre vai achar que pode melhorar, e às vezes até nos paralisa, né, para fazer algo, doutor. Mas a minha pergunta inicial é: cultura organizacional. Qual a importância da cultura organizacional, doutor, na sua empresa? Como você vê isso? E você acredita ser relevante para o médico e para todas as áreas? Eu acho assim, todo médico, né, quando ele começa preocupado só com a parte técnica. Então ele está preocupado em operar, ele está preocupado em fazer consultório, mas às vezes ele não preocupa no espaço que ele está trabalhando, na cultura da empresa que ele está inserido. E realmente ali, o médico ele precisa saber quem ele é para realmente colocar essa cultura dentro da empresa dele. Por que quem ele é? Porque o médico que tem um CPF e o médico que cresce e tem um CNPJ, o CNPJ é o CPF do médico. Então, a cultura do CNPJ, da empresa dele, é a própria cultura do médico. Então, ele precisa saber o que ele é e onde ele quer chegar. Então, definir esses padrões dentro da empresa, ela é desde o início. Por quê? Porque cada pessoa que entrar ali, você precisa saber se ela tem o mesmo propósito que o seu. Qual que é a missão, visão e valor da empresa? Está bem definido? Está bem alinhado? Porque qualquer colaborador que entrar lá para trabalhar, desde uma secretária, desde uma enfermeira que vai trabalhar com você, desde uma técnica de enfermagem, ou às vezes a pessoa da limpeza, da copa, de qualquer setor, precisa estar alinhado com a mesma cultura. Então isso é importante, eu sempre falo para os meus pacientes e para o nosso time. Por que para os pacientes também? Porque os pacientes que entram dentro da cultura da empresa, eles precisam ter a mesma cultura da empresa. Eu não vou atender pacientes que não têm o mesmo propósito, né? Então essa definição, deixar ela clara, é fundamental para a gente obter bons resultados. E a gente pode falar um pouquinho de missão, visão e valor, que eu acho fundamental, claro, porque está totalmente linkado com a cultura da empresa. Sim. Comente um pouquinho dessa questão da importância e relevância até para as pessoas que vão entrar na sua empresa, ter essa clareza da missão, da visão, dos valores dela, até porque a pessoa entra ali para trabalhar com você, ela já tem uma perspectiva de futuro, um plano de carreira, né? Ela não está sedenta a entrar como recepcionista e ficar ali durante longos anos como recepcionista, né? Então fala também um pouquinho disso. Olha só que legal, quando a gente fala de cultura, a cultura está dentro dos valores, porque está ali tudo uma coisa junta. Mas assim, qual que é a missão da empresa? Vou dar exemplo da minha empresa. Lá nós trabalhamos com cirurgia plástica. A missão da nossa empresa é, através da cirurgia plástica, a gente ter uma mudança no mindset da parte do corpo, que é a cirurgia plástica, só que mental e espiritual. Por quê? Porque a gente não consegue obter bons resultados se essa paciente não mudar o mindset dela. Vou te dar um exemplo. A paciente vai no meu consultório fazer uma lipoaspiração. Ela vai fazer uma lipoaspiração, eu faço a lipoaspiração nela, eu retiro a gordura dela. Se ela não cuidar do corpo dela, ela perde esse resultado. Então, será que ela está fazendo atividade física? Será que ela tem realmente mudado os hábitos de vida dela? Como que está a alimentação? E às vezes essa pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Então, se você não conseguir mudar o mindset dessa pessoa, você não vai ter o resultado. Então, olha só, aqui a gente falou do corporal, que é a técnica da cirurgia plástica. Nós falamos da parte mental
E nós falamos também da parte espiritual, porque quando a gente coloca Deus na frente das coisas, a gente coloca prioridade. Nós ordenamos o que nós temos de prioridade. Então, assim, quando você começa a fazer umas perguntas, por que você fez medicina? Tá, eu fiz medicina por causa de tal coisa. Você pergunta para o médico. Por que você está aqui trabalhando? Qual que é o seu objetivo? Na hora que você pergunta por quê, tem uma hora que você vai parar onde você não sabe ou em Deus. Só tem 2 lugares, né? E quando a gente fala isso e vê as pacientes também se propor isso, realmente mudar a espiritualidade delas, você vê que o negócio ele encaixa igual a engrenagem, tudo anda. Então você trabalha o corporal, o mental e o espiritual, e é onde nós conseguimos obter os melhores resultados. Por que está vinculado à cultura? Porque todo time precisa trabalhar isso. Ou seja, uma secretária, uma enfermeira, ela tem que cuidar do corpo dela para estar dentro da empresa. Ela tem que fazer atividade física para dar exemplo de quem está entrando. Ela tem que ter uma espiritualidade. Nós fazemos oração toda segunda-feira no nosso consultório. Eu falo para os nossos colaboradores. Deveria fazer todo dia, né? Mas às vezes não dá tempo. Então nós escolhemos um dia da semana e aí todo mundo faz no seu individual. E isso muda totalmente o clima da empresa. Imagina você entrar para trabalhar num local desse, onde você começa uma semana com a oração, todo mundo ali lendo algum versículo da Bíblia, onde você vai refletir aquilo ali. Então, realmente, as pessoas que entram ali dentro, elas vão olhar e vão falar o seguinte: olha, é isso que eu estava precisando, ou isso não é para mim. E se isso não é para mim, também não sou eu que vou querer essa pessoa dentro da minha equipe. Então aqui a gente falou de cultura, falou da missão. A visão ela tem que ser clara da empresa. Por quê? Porque é onde a empresa quer chegar. Então, qual que é a minha meta de faturamento? Qual que é a minha meta de cirurgia? O médico tem isso na cabeça dele, por quê? Porque às vezes ele quer aquela meta, mas os funcionários dele não sabem, os colaboradores dele não sabem. Como que o pessoal vai trabalhar para bater aquela meta dele? Então lá na nossa empresa a gente tem bem clara a nossa meta. Nossa meta é ter uma média de 10 a 12 cirurgias por mês. Mas por que 10 a 12 cirurgias por mês? Porque com a nossa equipe atual nós conseguimos entregar um resultado de excelência. Se eu faço 20 cirurgias por mês, talvez eu não vou entregar esse resultado. E não que eu não possa mudar minha visão. Se eu aumentar o meu time, eu posso mudar minha visão e escalar isso daí. Só que eu também quero ter tempo para Deus. Eu também quero ter tempo para cuidar do meu corpo. Eu também preciso dar exemplo. Então, eu não posso fazer 30 cirurgias e não cuidar de mim, né? Então, olha só como tudo está integrado. E finalizando, os valores. Porque quando nós falamos de valores, nós temos várias palavras lá quando você vai estudar de valores para você escolher. Então, o que nós escolhemos lá dentro da nossa empresa? Nós escolhemos honestidade. Eu acho que é uma das coisas essenciais no dia de hoje, porque você ser honesto com o próximo, tanto nós, que eu sou empresário, líder, com os meus colaboradores, tanto dos nossos clientes, dos nossos pacientes, com a nossa equipe, que eu acho fundamental a honestidade. Então, é um valor inegociável, eu não abro mão dele. Assim também como o respeito. Todo funcionário, todo colaborador tem que respeitar o outro colaborador. Eu preciso respeitar os meus colaboradores e eles nos respeitarem. Assim também, como os clientes precisam respeitar os meus colaboradores e os meus colaboradores respeitarem os meus clientes. Teve um caso no meu consultório que uma paciente ela foi bem arrogante com um dos nossos clientes, faltou totalmente com respeito e eu não operei a paciente. Ou seja, é um valor inegociável. Mas eu tenho dinheiro. Não estou precisando do seu dinheiro, não te opero. Esse valor é inegociável. Se você fere um valor da minha empresa, com o meu colaborador, você não serve para ser meu paciente, para ser meu cliente. Aí entra segurança, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, segurança é fundamental. Sim. É um outro valor que eu não abro mão. Mas eu opero só por operar? Não. Às vezes a paciente está fumando, quer operar, não vou operar. Ela tem que parar de fumar 3, 6 meses antes. A paciente está muito acima do peso, tem uma gordura visceral alta, ela tem um risco maior de trombose. Eu não vou operar, tem que perder peso antes. E às vezes a paciente quer fazer do jeito dela. Por quê? Porque tem colegas médicos que aceitam fazer do jeito que a paciente quer. Porque está preocupado só em faturamento. E lá não, nós temos bem definido missão, visão e valor. O encantamento do paciente, que são os passos dele no consultório, é bem definido, nós queremos fazer esse encantamento, né? Então, o que eu falo para o colega médico que está começando?
Você precisa saber quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Mas para isso, às vezes você precisa estudar para entender como isso funciona e às vezes até mesmo modelar, fazer mentorias, fazer consultorias. Existem várias formas disso. Doutor, muito bom, né? Eu acho que sem todo esse passo a passo que você falou, é inviável um negócio, não tem como, né? Porque a pessoa vai trabalhar às cegas, né? E, sobretudo, vai dar um tiro no próprio pé, né? Porque talvez ele esteja fazendo algo que, ao ver dele, está sendo bom, mas para os clientes não está sendo, ou seja, uma visão míope. E eu quero até comentar um pouquinho, né? Para que você que está aí assistindo entenda a importância de ter muito claro missão, visão e valores e que os seus colaboradores também estejam alinhados com isso. Porque, senão, o que acontece? Fica um cego querendo guiar outros cegos, né? Então, não vai chegar a lugar algum. O doutor disse que a missão dele é transformar não só, né, a estética ali face à cirurgia plástica, mas principalmente a mentalidade das pacientes. Olha que trabalho lindo que ele realiza. Ele vai de encontro com a mentalidade da paciente, ele aborda a questão se ela faz ou não atividade física, né? Porque, consequentemente, isso vai impactar também no trabalho dele, se ela faz ou não. E o espiritual, que é o mais importante. E, assim, me corrija se eu estiver errada. O que eu percebo? As pessoas estão numa busca incessante por procedimentos para tampar feridas que tá dentro dela, que ela precisa alinhar o espiritual. E talvez a felicidade dela vai ser momentânea para suprir uma dor que ela está tentando ali tampar, né, com esses procedimentos. Logo, se ela faz a cirurgia e depois perde ali o resultado, ela volta com o mindset ainda mais abalado, porque ela fala, poxa, eu já fiz cirurgia e agora, né, tô com essa flacidez, ou enfim. Então, olha que trabalho, né, de excelência que ele presta aos clientes dele. Ele cuida da mentalidade, ele aborda, né, mais profundamente como que essa cliente pensa, como que ela vive, se ela pratica ou não, para alinhar a mentalidade dela, o espírito dela, e logo é realizada a cirurgia. É dessa forma? Exatamente. Eu falo para as minhas pacientes, né, que nós somos corpo e alma. É uma coisa integrada, né? O corpo e a alma. E a cirurgia plástica, ela mexe no corpo, ela modifica o corpo, ela embeleza, ela rejuvenesce. Essa é a cirurgia plástica. Mas a função de um cirurgião plástico é também mudar ou fazer com que a paciente perceba que ela tem uma alma e que ela trate essa alma, que são as dores emocionais. E às vezes eu dou um exemplo bem claro no consultório, porque quando a gente olha assim, ó, bom, os animais, se a gente pegar os animais, um gato, um cachorrinho ou qualquer animal, eles não têm alma, eles só têm corpo, né? E aí o que acontece? Se você olhar as doenças que esses animais têm, eles têm doenças físicas, doenças do corpo. Eles não têm doença da alma. Sim. Já o ser humano, nós temos as doenças do corpo e uma infinidade de doenças da alma, que são doenças psíquicas que pode acarretar até doença no corpo. Olha só, se você tiver com a sua alma, não tratando a sua alma, a sua espiritualidade não tiver boa, você vai ter uma alteração na parte mental e você vai ter uma alteração a um ponto que você vai ter uma alteração na sua parte física. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se você está depressivo ou ansioso, muitos às vezes comem mais ou comem menos. Sim. Você desencadeia em duas doenças, na obesidade ou na desnutrição. Olha só como que é grave. Isso é doença do quê? Isso é uma doença da alma que cai no corpo. Exato. Então, se a gente não conseguir trabalhar das duas formas, a gente não consegue um resultado. Ivo Pitangui falava uma frase que o cirurgião plástico, ele é um psicólogo com bisturi nas mãos. Olha só que frase bonita. Muito. Ou seja, o cirurgião plástico, ele é um psicólogo
com um bisturi na mão. O mais importante é ele entender a sua mentalidade, ele entender o seu lado espiritual, para ele, através de um bisturi, fazer algo no seu corpo, mas que se encaixe e você fique feliz com o seu resultado. Você falando aí, eu fiquei imaginando assim, doutor, a paciente chega lá na sua sala, né, e você vira para ele e pergunta: por que que você quer fazer essa cirurgia plástica? Eu tô me imaginando, né? Aí ela vai te falar: doutor, eu quero fazer essa cirurgia porque me incomoda, eu fico com vergonha, eu me sinto mal, eu fico colocando coisas para tampar. Logo você percebe ali que tem toda uma situação por trás e que talvez não é só o procedimento que vá resolver. Talvez a pessoa tenha uma imagem distorcida do que de fato ela é, porque ela não tem a identidade dela, né, fortalecida, principalmente em Cristo, né? O valor dela está nas coisas que ela tem, o valor dela está nas coisas que ela faz. Logo, ela vai valorizar muito essa questão estética. É importante a gente cuidar da estética, é muito importante, mas quando a estética vem antes do espiritual, tá errado. É para tampar feridas, como o doutor disse. São doenças da nossa alma. Então eu fico imaginando, tá, por que que eu devo te operar? Qual é o motivo, o real motivo? E aí a pessoa ali, ela já vai começar abrindo, né? Ela já vai começar a te falar o porquê. E você já consegue nisso, pelo que eu tô percebendo, captar o que tá por trás, né? Se é na alma, ou se de fato é algo estético que só aquele procedimento em específico já vai resolver. E como que é? Chega a ser interessante, é o que você falou, é um psicólogo de bisturi, né? E quando você pega e joga assim aquela sementinha e você volta com uma segunda pergunta como resposta para ela, qual é a reação das pacientes? Então, as pacientes, elas primeiro que elas caem do cavalo, né? Como diz o goiano, né? Que você chega lá, ela já tá preocupada com a técnica, sutiã interna, alça muscular, lipo com laser, não sei o quê, e eu nem tô ligando para isso, eu nem tô preocupado com isso. Eu quero saber, entender a paciente, porque se a gente não consegue ter essa conexão, a gente não vai conseguir resultado. E olha só, existe uma estatística de pacientes que estão insatisfeitas no relacionamento, que buscam a cirurgia plástica para resolver o relacionamento. Existem pacientes que elas, após se separarem, fazem uma cirurgia plástica para resolver um problema psicológico e vice-versa. Então, olha a necessidade de você entender essa paciente. Por quê? Porque você só vai conseguir realmente entregar um resultado e realmente manter esse resultado se você entender a mentalidade dessas pacientes. Então, assim, é engraçado no começo quando você começa a perguntar para elas, porque elas ficam meio perdidas. Mas como assim? Como assim? E aí você começa a explicar e elas começam a entender. Oh, legal, muito legal. Agora eu vou te fazer uma nova perguntinha. Doutor, como funciona o organograma da sua empresa? Então, a nossa equipe, né, o nosso time que eu falo, né, realmente é um time, né? Nós, é igual um time de futebol. Cada jogador tem uma posição dentro do campo. Cada um com uma função bem específica e ele precisa desenvolver bem aquela função. Então, vamos parar para pensar. Imagina se você pegar um goleiro e colocar como atacante. Não vai dar um resultado bom. Ou se você pegar um atacante e colocar ele para pegar um pênalti. Não vai dar certo isso daí. E na empresa funciona dessa forma. Você precisa olhar qual pessoa, qual habilidade que ela tem, qual cargo ela se encaixa melhor para você ajustar dentro do organograma. E quando a gente fala de uma empresa médica, né, e geralmente o CNPJ médico é o próprio médico, então ele não tem que querer, ele já está no topo do organograma como líder. Ah, mas eu não quero, mas você vai ter que ser líder. No começo é obrigatório, você não tem opção. Você não vai encontrar um líder para você colocar para liderar o seu time sem o líder nem saber o que você quer da vida. Então você é o líder. Então, aquela perguntinha que a gente falou lá no começo, cultura, missão, visão, valor, é o quê? É importante que o líder saiba bem o que ele quer para ele liderar. Ele liderar todo o time dele, né? Como se fosse um técnico de futebol. Às vezes ele não vai fazer tudo, mas ele vai delegar funções, que isso é muito importante. Então, eu estou aqui no topo do meu time, eu sou o líder, né? E aí a gente começa a dividir os setores, né?
Nós temos o setor jurídico, que vai auxiliar todos os demais setores, em qualquer lugar que precisar, o nosso setor jurídico vai dar assistência. Então, nós abrimos um pilar. Esse pilar é o quê? É a nossa equipe de marketing, que é fundamental hoje em dia, né? O marketing hoje, a rede social, o mercado online, ele está em crescimento absurdo. Exatamente. E o médico que estiver fora dessa parte do online, ele vai ficar para trás. Então, nós precisamos ter um espaço dentro do marketing. Aqui eu tenho um gestor de marketing. Então, já abre uma aba aqui, gestor de marketing, onde tem ali videomaker, a pessoa que faz o copy, a pessoa que vai ficar no tráfego do Facebook, do Instagram, a pessoa que tem todo o gerenciamento em relação à nossa semana, quantidade de stories postado, o que vai no feed. Nós temos o canal do YouTube, o que vai ser gravado, que material vai ser lançado. Nós temos o site, nós temos o blog. Ou seja, olha o tanto de função que tem dessa parte, essa primeira parte do marketing, que é um organograma onde eu puxei uma abinha para cá e desceu um monte de gente. Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. Então, só aqui eu tenho 5 pessoas, né? E eu preciso liderar tanto o nosso diretor do marketing quanto todo o restante. Só que eu delego função para o diretor. E ele precisa estar alinhado comigo. Então, isso aqui é uma parte. Segunda parte, nós entramos na nossa... a entrada do paciente no nosso consultório é através da secretária. Então, a nossa secretária, ela tem a nossa gestora, que gere ela. Então, tem a gestora, que vai gerir a secretária. Essa secretária, ela cuida também da Copa. Então, ela também exerce uma liderança sobre a Copa, porque ela está em contato direto com a recepção e a moça da Copa também vai estar em contato direto com essa recepção. Olha a importância de você passar um papel de liderança para uma secretária. Ela começa a desenvolver outras habilidades. Sim. E esse organograma ele pode mudar. Uma pessoa da Copa pode virar secretária, pode virar líder daqui, pode virar até administrador. Vai depender da pessoa. Hoje, se você fizer por merecer, você vai evoluindo dentro desses cargos. E aí, nessa entrada também, além da secretária, para estar toda essa parte organizacional, nós temos o comercial 1 que anda junto. O que é o comercial 1? Olha só como que é tudo integrado. A nossa equipe de marketing está fazendo todo o tráfego, está fazendo tudo que precisa ser feito. Entra um lead, por exemplo, no Instagram. Uma pessoa manda uma mensagem no meu Instagram falando assim: doutor, gostaria de marcar uma consulta. Esse lead é repassado ao nosso comercial 1, que vai mostrar a nossa consulta. Quais são as opções de consulta que a gente tem? Hoje nós temos 3 opções de consulta. Nós temos a consulta presencial, nós temos a teleconsulta e nós temos uma pré-consulta. Aí, se eu não tenho uma pessoa para explicar a diferença desses 3 itens, como que eu faço? Ela precisa gerir isso. A consulta presencial, rapidamente para vocês entenderem, é a pessoa que vai marcar presencialmente no meu consultório e vai passar pela experiência do cliente. É um dia praticamente que ele passa ali, onde vai ser feito a bioimpedância, ele vai ficar de 1 hora a 1h30 comigo, vai passar às vezes por outros profissionais, o nosso time vai passar o orçamento detalhado de pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Então, às vezes, esse cliente fica lá dentro do nosso consultório 2 horas, 2h30, olha o tempo que fica ali dentro. Sim. Então, essa é a consulta presencial. A teleconsulta é para os pacientes que moram fora. Eu tenho pacientes que moram fora do Brasil, vêm operar comigo, moram em São Paulo, moram fora do estado. Nosso maior fluxo, graças a Deus, é do nosso estado. Por quê? Porque nós somos daqui, fica mais fácil acompanhar a maioria dos pacientes. Mas hoje, com o digital e com todo o time, o paciente vem de fora do Brasil, faz a cirurgia, fica 15 dias aqui, tchau, já vai embora para sua cidade com tudo resolvido. Então, olha só a importância de mostrar as diferenças. Teleconsulta vai fazer isso. O paciente que faz a teleconsulta, consulta 2 vezes. Ele faz a teleconsulta e consulta presencial antes da cirurgia. E a pré-consulta, o que é isso? Isso é novidade. Isso aí muita gente não conhece. A pré-consulta, muitas pacientes têm dúvida. Então ela manda no meu Instagram: quanto que custa uma prótese de mama?
Para eu saber quanto custa uma prótese de mama para paciente, eu preciso fazer pelo menos uma avaliação mínima. Saber quem a paciente é, qual a idade dela, quais são os hábitos dela. Eu preciso ter um conhecimento mínimo sobre a pessoa. Anamnese, né? Ela vai passar as fotos, eu vou fazer uma avaliação física e eu vou gravar um vídeo de 5 a 7 minutos para essa paciente, onde a minha equipe vai apresentar esse vídeo meu, eu explicando o protocolo dela, em cima de segurança, em cima de qualidade. A enfermeira, ela entra para explicar um pouco do pré-operatório e do pós-operatório, e a nossa equipe de comercial 2 entra para passar os valores. Então a gente tira todas as dúvidas da paciente. Qual a cirurgia está indicada, quanto custa a cirurgia e o que ela precisa fazer para estar fazendo essa cirurgia. E se ela fechar, aí ela vai na consulta presencial. Então temos modelos de consulta para todas as pacientes. Isso, quem é responsável por esses 3 modelos de coisa é o comercial 1. Ele vai lá, vai fechar e aí vai passar para a secretária, fazer o agendamento e aí sim a gente vai executar isso daí. Bom, saindo daqui do comercial 1, eu já falei que nós temos o comercial 2. O que é o comercial 2? É quando ela já consultou, foi passado um orçamento cirúrgico e ela vai ficar responsável por a negociação dessa cirurgia com essa pessoa. Então ela vai saber forma de pagamento, se vai pagar à vista, quando essa paciente quer operar, se ela precisa melhorar a bioimpedância, se não precisa, acompanhar essa paciente até ela melhorar a bioimpedância para poder vir fazer a cirurgia, porque às vezes não é só passar o valor, ela tem que se encaixar nos critérios da nossa equipe. Né? Ela está fumando, ela não vai operar agora, ela está com o orçamento lá, ela vai ter que esperar os 3 a 6 meses de parar de fumar para poder fazer a sua cirurgia. Então esse é o comercial 2. Isso tudo nós temos métricas para estar comparando no final do mês e estar vendo o resultado da nossa empresa. Beleza, aí a gente tem a nossa equipe da enfermagem. Qual que é a equipe da enfermagem? É a enfermeira que vai no centro cirúrgico, porque eu tenho 2 enfermeiras e uma técnica de enfermagem que acompanham nas cirurgias, acompanham no consultório. Para você ter uma noção, eu não faço uma consulta numa paciente sem a enfermeira do meu lado. É obrigatório a enfermeira. Por quê? Primeiro, para respaldo jurídico meu, e segundo, para ser mais transparente. Imagina, a maioria dos homens, às vezes, tem muita gente que é do agro, às vezes veio da fazenda, minha família também é da fazenda, vejo meu irmão é muito ciumento. Então, a gente passa transparência e tranquilidade. Se o marido sabe que eu vou consultar a esposa dele acompanhado de uma enfermeira, é totalmente diferente do médico que vai examinar a paciente sozinha sem ninguém lá dentro. Então, além dos nossos valores, a gente passa uma total transparência para todos os clientes. Então, é necessário ter na equipe enfermagem, técnico de enfermeiro, todos ali para ajudar. E os procedimentos no consultório, toxina, preenchedor, bioestimulador, morfos que nós fazemos lá, também é acompanhado de todo esse pessoal aqui. Quem que gera tudo isso? Tem uma enfermeira-chefe, que está comigo há 8 anos. Então, realmente, só de eu pensar o que eu quero, ela já sabe. E isso aí precisou de quê? Precisou de treino, não foi da noite pro dia. Sim. Isso são 8 anos acompanhando junto. Então, quando mais você tem conhecimento sobre a pessoa, mais você fica tranquilo em relação ao que ela pensa, ao que ela quer e ao que ela não quer e o que ela não gosta, né? Para você não irritar o seu colaborador também e nem ser irritado. Então, olha só, olha o tanto de gente que tem nesse organograma. Beleza, acabou por aí? Não, nós temos um motorista. Esse motorista, ele vai ficar por conta de algumas pacientes que precisarem para estar fazendo o deslocamento da casa para o hospital para a hiperbárica, que nós fazemos hiperbárica, da hiperbárica para drenagem. Então, todo esse meio de campo, às vezes quem vai fazer isso? O motorista. Quem é chefe desse motorista? A nossa gestora, para mostrar todo o quadro de horário dele, qual é a função dele que ele tem durante o dia, durante a semana e durante o mês. Existe toda uma organização para isso. Então, olha a quantidade de pessoas que nós temos no nosso time para entregar um bom resultado. Isso dentro do consultório. Aí entra no time de parceria a nutricionista, onde nós alinhamos as consultas de pré-operatório e pós-operatório para acompanhar o paciente. Nós temos a nutróloga, tudo lá na clínica também, que ela vai pedir os exames hormonais dos nossos pacientes para fazer essa avaliação dos exames hormonais e realmente acompanhar esse paciente. A nossa médica nutróloga, ela já tem um time próprio dela também, onde ela lidera esse time. Aí entra a psicologia, a equipe de psicólogo, onde as pacientes
se elas quiserem fazer terapia ou se tiver a necessidade, já faça a terapia. Tem a médica psiquiatra. Por quê? Porque tem alguns pacientes que são diagnosticados com doença, que tem CID, depressão, às vezes é uma doença, né? E outros diagnósticos também, síndrome do pânico, dentre outros, onde precisa realmente de tratamento medicamentoso, precisa medicação e acompanhamento. Então, quando a gente fala desse time, eu já falei aqui mais ou menos mais de 10 pessoas, já deu aí nas minhas contas mais ou menos umas 15 pessoas. Então, é um time grande. E todo esse time ele precisa desse organograma, estar organizado, cada um sabe a sua função, cada um sabe para quem liderar, quem que é liderado e precisa de liderança. Ou seja, os líderes que vão liderar o time aqui precisam fazer o papel de líder e eu preciso liderar todos os líderes e preciso ter o conhecimento técnico de liderança. Vejam só, talvez você falar, o organograma é bobagem, é um papel, as pessoas guardam na gaveta, mas vocês acabaram de ouvir, assim como eu, que não. Olha quantas pessoas tem envolvidas nesse processo do organograma. Então, como que você vai gerenciar algo que você não tem clareza? Não tem como gerir. Como que você vai gerir algo se você não tem métricas de tempo, de quanto vai de material para fazer algo? Fica ingerenciável, né? Então, assim, olha a importância, não só da missão, visão, valores, mas de um organograma onde não só você, empresário, médico, independente do nicho, porque quem é de outro nicho também pode modelar tudo isso aqui que o doutor falou. A tua empresa também precisa disso. Isso é administração aplicada na prática. Então, veja a importância e a seriedade com que ele leva cada departamento. E, sobretudo, ele está no operacional, porque ele faz a cirurgia, só que ele está ali no estratégico o tempo todo e está no tático, porque ele é o dono da empresa. Ele precisa estar lá para ter uma visão além do alcance, até para trazer novidades para a clínica dele. Porém, ele está o tempo todo voltando ali, se certificando, corrigindo, ajustando. E uma das coisas que você falou também que eu achei muito interessante você trazer aqui é que quem vai entrar na empresa também tem que cuidar da sua saúde, também vai ter que cuidar da sua saúde mental. Então, é aquilo, né? Tem congruência em tudo que o doutor nos falou. Ele não se preocupa só com o paciente, ele tá também gerindo ali a casa. A pessoa, quando entra, ela entende que ela tem que incorporar essa cultura, né? Para dar exemplo também. E não só os funcionários, mas ele também. Ele percebe que não adianta ele ter uma agenda cheia e, de repente, ele se vê numa situação que ele não vai ter energia para fazer uma atividade física. Então, assim, nada contra, não é uma crítica, mas eu vou dizer um ponto aqui para você analisar. Você faria cirurgia com uma pessoa com sobrepeso? Você pode até fazer, mas você internamente você fala, nossa, é incongruente. Ele tem tantas ferramentas, por que ele não faz? Né? Pensa mulher com mulher, não vou falar nem de homem. Você faria uma cirurgia com uma mulher que tá com sobrepeso, que não tá se cuidando? Então, assim, não é uma crítica. Eu tô falando isso aqui para você levar como atividade de casa e rever algumas coisas. Principalmente você que é profissional da área e não tá se cuidando. Fique atento a isso, tenha cuidado com isso. E, doutor, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para ti. Qual a importância da secretária no serviço médico e como funciona a sua equipe de vendas? Eu acho que todo mundo que está aqui está super, né? Depois de tanta informação desse organograma, todo mundo pensou, nossa, como que é isso, né? Conta para nós. Secretária é um tema bem polêmico na medicina, viu? Porque todo mundo fala assim, a secretária tem dois caminhos, né? Que ela pode levar o médico. Ou ela alavanca o médico ou ela afunda o médico. Não tem meio termo aí. Então, ou seja, o médico vai para cima realmente ou ele não vai desenvolver. Por quê? Porque pessoas conectam com pessoas. Então, assim, se a secretária que está lá na frente, de entrada, que está conversando direto com pessoas, ela está com aquela cara emburrada, o que ela está fazendo ali na frente? Ela está espantando todo mundo.
Então, assim, e tem muita secretária com a cara emburrada. Sim. Não sei se você já foi em consultório médico, a pessoa tá ali, parece que tá olhando o relógio toda hora para ver se o horário já deu, que ela quer ir embora. Então, às vezes, o colega médico, ele não tá percebendo que essa secretária que ele tá pagando ali, além dele tá pagando ela, o que ele tá perdendo ou deixando de ganhar é um absurdo. E às vezes você vai falar assim, mas como que eu faço para achar uma secretária boa? Às vezes o colega médico é pão duro e não quer gastar, ele quer pagar um piso base para a secretária também. Como que ele vai achar alguém melhor no mercado se ele não pagar algo diferenciado? Então você realmente pesquisar, buscar, ter um serviço de contratação com toda uma métrica, todo um critério para fazer isso, para você achar a pessoa certa para a sua equipe, é fundamental. E algumas coisas até mudou do passado, porque antes a secretária, ela recebia o paciente e às vezes ela já acertava a consulta, fazia a venda da consulta e estava tudo certo. Hoje, nesse modelo que eu estou te falando de negócio, onde eu tenho 3 modelos de consulta, teleconsulta, consulta e pré-consulta, e a minha agenda é uma agenda com as metas batidas de volume de cirurgias, de procedimento, botox e tudo mais, a minha secretária ela tem que tomar conta só da agenda. Ela não tem que ficar preocupada com os leads que estão entrando do Instagram para fazer esse contato. Até porque o tempo-resposta hoje, ele tem que ser de 3 a 5 minutos. Se você demora 1 hora para responder um cliente que entrou em contato com você, ele já mandou mensagem para umas 3, 4 outras secretárias que já respondeu ele rápido e já marcou a consulta. Você já perdeu. Então, o time hoje está muito curto. Então, a minha secretária ela é responsável realmente pela agenda, de recepcionar os pacientes, de conectar com as pessoas e dar atenção para os clientes que estão ali. E nós temos um comercial, que vão captar os leads, que vão conversar com esse povo que está querendo consultar, que vai explicar as consultas, as formas que tem de consulta. E aí sim, eu dou funções diferentes e consigo ter um resultado melhor. Então, é tudo questão de organizar. Então, a secretária hoje eu vejo que é fundamental. Por quê? Porque tem muitos médicos que perdem pacientes por causa da secretária. E outra coisa, depois que você faz uma cirurgia, no meu caso, ou você faz uma consulta clínica, você precisa de um acompanhamento com esse pessoal aí, principalmente o pessoal que fez a cirurgia. Então, às vezes eu opero o paciente, eu acompanho todos os pacientes meus por 1 ano, 12 meses, porque é o período que vai estar bem cicatrizado. Claro que no começo eu vou fazer consultas periódicas ali, toda semana, depois de 15 dias, porque eu estou preocupado com a segurança, para não ter nenhuma complicação, para realmente desinchar, ver a drenagem. Mas numa segunda etapa eu quero resultado. Eu vou cobrar da paciente bioimpedância, atividade física, se ela está treinando certinho com o personal dela, se ela está fazendo uma boa alimentação, se ela está acompanhando com o nutricionista. Eu estou com um distúrbio de tireoide, então vamos lá, cadê o endócrino, cadê a nutróloga para te acompanhar? Eu acompanho as minhas pacientes até elas baterem o resultado. E eu ainda falo uma coisa, se a paciente ela falar para mim, doutor, eu sou capaz, eu garanto que eu te entrego um resultado 100%. Agora, também não tem como você ajudar pessoas que não querem. Mas isso hoje eu já consigo triar dentro da consulta, porque quem não quer eu não opero. Eu já trio antes de operar. Eu não quero fazer atividade física, eu não quero te operar, ponto. Mas eu quero, mas eu não quero. O resultado é meu também. Se eu perguntar pra você, você operou com quem? Você vai falar quem? Meu nome. Se estiver bom sou eu, se estiver ruim sou eu também. Então eu quero entregar só resultados bons no mercado. E para eu entregar isso, eu preciso selecionar os pacientes que querem. Então, não é que eu estou desprezando alguém. Não, eu só estou falando que para você ter um resultado bom, você tem 2 caminhos. O caminho fácil e o caminho difícil. Qual que eu escolho? O caminho difícil. Qual que eu quero que minha paciente escolhe? O difícil também. Não adianta fazer uma cirurgia que é o mais fácil e não fazer o mais difícil. Mais difícil é atividade física, alimentação, constância, disciplina, e eu vou cobrar isso. Exato. Muito bom, doutor. É aquilo que você falou, né? Não adianta fazer o procedimento sem estar alinhado à alimentação, o psíquico dessa paciente principalmente, né? Porque senão depois ela vai reclamar da cirurgia e você vai ter explicado tudo lá, só que para a pessoa que ela vai reclamar, a pessoa não sabe, não te conhece, logo ela também vai replicar aquela informação negativa de você para outras pessoas. Então vejam só o impacto que tem. E tal, assim, acredito que muitos profissionais, empresários da área, sofrem muito com essa questão da secretária, porque a secretária tem que responder mensagem de paciente que vai vir consultar,
tem que responder mensagem de leads novos, né? E talvez você fala, nossa, tá muito ruim o atendimento, meus clientes e tudo mais. Só que você não tá olhando no detalhe, você não tá sendo cirúrgico diante daquele problema. E sobretudo, né? Você quer economizar a tal ponto, só que a sua visão é míope, porque uma pessoa só ela não consegue abraçar várias funções. Sobrecarrega a sua funcionária, né? E, sobretudo, ela começa a também prestar um péssimo serviço, um serviço de baixa qualidade, porque ela não vai estar com um sorriso no rosto no início da manhã e muito menos no final do dia. E talvez o problema começou ali no ambiente de trabalho. Então, você cuidar dessa saúde mental também do seu paciente e do seu colaborador é muito bom. Olha quantas coisas, quantos insights o doutor está trazendo aqui para você, que é empresário, independente do segmento, né, com o cuidado que ele tem. E agora, a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro, doutor. O que você tem feito e procurado no mercado para você ter o resultado que você está tendo hoje? Então, eu sempre acreditei no seguinte. Existem algumas coisas básicas, que é a nossa base de tudo, que eu acho que é o principal que o médico tem que ficar em cima ali. Deus, ou seja, existe o nosso manual, que é a Bíblia, que tem todas as informações que a gente precisa para ter sucesso. Tá ali, a Bíblia, e você ter alguns insights de lá de dentro. Tem gente que fica preocupada em ler um monte de livros de inteligência emocional, marketing, não sei o que, e não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Deveria ser o contrário. Você faça a leitura na Bíblia e depois vai pegar esses outros livros como anexos, tá? Porque a base está aqui. E uma outra coisa que eu tenho aqui na base é um mentor que, para quem tem vivo, vale muito, que são os pais. Eu acho que a experiência de vida, e existe uma conexão tão grande de pai para filho, porque o pai sempre quer ver o bem do filho, de você, em algumas decisões da sua vida, você sempre pedir a opinião do seu pai, de mãe, não erra. Eles não erram, às vezes eles nem sabem, mas não erra, porque eles sentem se vai dar bom ou se não vai dar bom. Então, essa é a base. Depois disso daqui, você vai procurar outras coisas, você vai procurar os colegas médicos que já fizeram isso. Bom, fulano de tal já fez tudo isso. Então, às vezes você está olhando aqui para mim e fala assim, meu Deus do céu, é muita gente, muita coisa, não consigo não. Calma aí, eu comecei com uma pessoa, só com secretária. Eu não comecei com 15 no meu time não. E foram vários anos até chegar aqui. Então, o que acontece? Se você tem um médico que já passou por isso, que você acompanha esse médico, você pode encurtar o seu caminho. Existem as mentorias, que alguns médicos já fazem. Ele vai te dar mastigado tudo que ele sofreu. Ele vai evitar a sua dor. Ele vai te falar o que não deu certo. Acho que o mais importante de falar o que dá certo é falar o que não deu certo. Porque o que você economiza de eu te falar o que não deu certo lá dentro do meu consultório? Eu já perdi dinheiro com coisas que não deram certo no meu consultório, que hoje eu não faço mais. Então, isso é um aprendizado muito grande. Então, as mentorias e o acompanhamento servem para isso. E os cursos que tem junto com as consultorias. Então, olha a quantidade de coisa que tem, que eu procurei tudo isso daqui em escala para chegar onde eu cheguei hoje e obter o resultado. E ainda está desenvolvendo outras coisas. A inteligência artificial está vindo aí com tudo. Se você não entender de inteligência artificial, que eu já estava falando aqui de quem não tiver na rede social, não tiver no marketing, já está para fora. Daqui a pouco, se você não tiver junto com a inteligência artificial, você está para fora também, entendeu? Então, é uma mudança constante. Você tem que se adaptando à mudança do mercado, à mudança da sua gestão, à parte de liderança. Você precisa ter uma série de habilidades para ter um bom resultado. E a gente não tocou em um momento aqui na habilidade técnica, na sua habilidade como médico, na minha habilidade como cirurgião plástico. Por quê? Porque isso é uma obrigação sua. Eu estudei 13 anos, fiz toda a minha residência eu tenho a obrigação de entregar um bom resultado. Ah, mas tem muita gente que não entrega um bom resultado. O próprio mercado já te chuta para fora dele, você já está de fora do mercado. Você não vai conseguir cobrar uma consulta com um ticket alto, você não vai conseguir cobrar uma cirurgia com ticket alto. Por quê? Porque o mercado está te tirando. Você vai ter aquele público que quer o mais barato. O mais barato vai te escolher. Você vai ser o mais barato. Por quê? Porque você não está buscando o caminho mais difícil. É simples assim. Você tem sempre duas opções.
Caminho fácil, caminho difícil. Se tudo na vida você escolher sempre o caminho mais difícil, vai dar bom. Exatamente. E então, assistam e reassistam essas dicas que o doutor deu aqui, né? Eu até digo mais, não são dicas, são recomendações que, se você aplicar, vai funcionar e vai dar bom, né? Eu tenho certeza disso. Até porque ele vivencia isso, e talvez você não consegue escalonar o valor da sua consulta, você não consegue aumentar ou talvez até reduzir os seus atendimentos, porque você está tão preso no operacional com essa visão míope que de repente seja o momento de você rever, né? Replanejar, planeje ali, tira 1 hora por dia, começa com 1 hora, depois você vai aumentando para estudar o seu negócio. Doutor, quero agradecer a sua presença, né? E eu quero deixar aqui no ar que está vindo uma mentoria aí de peso forte, com médicos renomados, justamente para atender e ajudar as demandas dos médicos aqui do nosso estado do Mato Grosso. Então, eu quero te convidar a ficar atento aqui ao nosso canal, acompanhe, que logo mais eu vou trazer essa novidade, né, doutor? E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, vai participar, porque você vai ver que, se aplicado na prática, funciona. E não só isso, tudo que ele falou aqui, quem não quer encurtar o caminho? Talvez a sua clínica é muito boa, mas você não consegue alavancar. Parece que tem um teto invisível ali te impedindo. Então, você pode ter certeza que com essa bagagem que vários médicos vão trazer, você vai conseguir se sentir seguro, porque você está com outros médicos que vivem na pele as mesmas dores que você, e sobretudo pessoas que já estão em outro patamar e vai poder segurar na sua mão e te ensinar. Então eu quero agradecer, doutor, muito obrigada, e até o próximo, que tenho certeza que virão muitos, e eu peço para você também dar sua palavra final aí para o pessoal. Eu que quero agradecer e dizer para você que está aí do outro lado da tela, que imagina só, você com tempo de fazer exercício diário, um tempo seu, na sua agenda, 1 hora do seu dia para você cuidar de você, 1 hora do seu dia para você ter tempo com seu filho, para almoçar em casa. Olha a importância disso, coisas simples que hoje parece ser quase impossível. Você ter tempo de tirar umas férias e ter recursos caindo dentro da sua conta. Por quê? Porque a gestão está alinhada, está tudo rodando. Imagina você ter uma meta e essa meta ser alcançada constantemente, sem preocupação, com fluxo de caixa constante, onde você pode ficar tranquilo de estar pagando ali tanto as suas contas pessoais quanto as contas da sua empresa, onde você consiga ter uma empresa saudável. Então, se você ficar de fora dessa novidade aí, eu acho que não vai dar bom, não. Depois não reclame, né? Só acompanhe aí nos bastidores. Gente, muito obrigada. Se inscreva no nosso canal. Se você não se inscrever, você vai estar perdendo. Até porque quem aplaude atrai para si também aplausos. Então, se inscreva aí e fique atento às demais novidades que estão por vir. Aliás, o melhor está por vir. Tchau, tchau.